Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. E aí, tudo certo? Gênison Viana aqui, comentarista da Rádio Conte. Chego com o João Roberto e Lucas Sangalli para mais um episódio do PDE. Tudo bem, João? Tudo bem, Gênison. Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo para falar um pouco sobre o Cuiabá e seu desempenho no Campeonato Brasileiro. E com você, Lucas, tudo certo? Tudo certo, Gênison, tudo certo, João. Prontos aqui pra gente falar do nosso Dourado. No 15º episódio, iremos comentar a grande vitória do Cuiabá fora de casa contra o Fortaleza, pela 15ª rodada, com Daverson se destacando mais uma vez. Já são 6 gols neste Brasileirão. Na agenda PDE, trazemos o próximo compromisso do Dourado e a data do nosso próximo episódio. E hoje tem palpite PDE para o jogo entre Cuiabá e São Paulo. Final da 15ª rodada, vitória muito importante do Cuiabá fora de casa diante do Fortaleza em uma Arena Castelão lotada. 1-0, gol de Daverson, 6º gol do nosso artilheiro na temporada do Campeonato Brasileiro. Só lembrar, Tiquinho Soares, jogador do Botafogo, tem 10, Daverson tem 6, se isola ainda mais como o maior artilheiro do Cuiabá nesta competição. Começo com você, João Roberto. Gostou da equipe que Antônio Oliveira levou para campo? Sim, Gênison, gostei da escalação. Nós falamos aí durante a transmissão que do último jogo diante do Fortaleza, que se pegar o elenco do Cuiabá, eram os 11 que a gente tinha de melhor qualidade, tanto no ataque quanto no meio de campo, na defesa. A gente ressaltou algumas exceções, como por exemplo, opções escassas na lateral direita, demos um exemplo, que só tem o Matheus Alexandre. No meio de campo já é várias opções, fiquei surpreso com o Fernando Sobral retornar à equipe titular. O Denilson, que é um homem de confiança do Antônio Oliveira, achei que começaria. O Cepelini, até eu duvidei que o Cepelini poderia começar como titular, achei que ele não teria tanta ousadia na escalação como teve. O Cleison, o Antônio Oliveira não chegou a trabalhar com ele na época que o Cleison tava, até porque o Cleison saiu no final de 2021, o Antônio Oliveira chegou na metade de 2022, então tá conhecendo e já gostou da atuação dele. Acho que a atuação foi boa da equipe, já entrando nesse gancho. Foram os 11 iniciais, alguns ali desapareceram um pouco, como o Jonathan Cafu, senti a falta dele durante o jogo, porém o Daverson correspondeu, o Cleison mostrou serviço e tem que mostrar, né, já que chegou meio que duvidado por alguns, outros gostaram, então tem que mostrar o serviço. E aí o que ajuda é que os outros jogadores que estão competindo com ele pela vaga estão ruins. O Wellington Silva entrou no decorrer da partida, não mostrou tanto. O Yuri Castilho tá numa fase assim muito ruim, não é à toa que na temporada passada no Ceará marcou apenas um gol e ficou desde fevereiro sem marcar, de 2022 até o final da temporada do ano passado, então a gente tá vendo o porquê. E os outros, como o Emerson Ramon, não entra, o Nicolas Caguliata 3 jogos seguidos sem ser relacionado, então nem opção foi. Então pro Cleison, não vou dizer que foi fácil, mas as condições para ele ser titular foram facilitadas, podemos dizer assim. Mais uma atuação muito boa da equipe e elogiar o sistema de defesa do Cuiabá. Soube suportar pressão diante do adversário que é muito forte jogando em casa, então isso vai ser muito bom pro Cuiabá em outros jogos, que também vai ter que saber suportar a pressão, até porque a qualidade da equipe do Cuiabá é bem diferente das equipes que estão líderes do campeonato, na ponta, né, do Campeonato Brasileiro. Então acho que a equipe fez uma boa atuação, soube sofrer, e aí o coletivo todo, são poucas partidas que o coletivo do Cuiabá costuma jogar bem, e na partida contra o Fortaleza deu certo. É isso, Cuiabá termina o jogo contra o Fortaleza como o segundo melhor visitante da competição, em 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A gente sempre brinca, se o Cuiabá mandasse todos os seus jogos fora de casa, brigaria ali pelo título sem dúvida nenhuma, porque é uma postura muito diferente da praticada dentro de casa, por mais que nos últimos 2 jogos dentro de casa tenha somado 4 pontos, uma vitória muito grande contra o Santos por 3-0 e o empate com o Bahia por 1-1. Lucas, gostou do jogo, gostou do time, gostou das substituições? A gente sofre, mas que bom que a vitória veio. Gostei sim, Gênison. Foi um jogo bem diferente, né, do Cuiabá. Antônio Oliveira vai com 2 volantes, né, que Fernando Sobral e Ranielli no primeiro tempo, junto com o Cepelini ali pelo meio de campo, conseguem criar boas jogadas, mas infelizmente hoje o Cuiabá demonstra mais uma vez, precisa criar mais oportunidades. Eu penso que se não fosse o erro do goleiro do Fortaleza, do João Ricardo, não sairia o gol, porque o Cuiabá tentou mais uma vez buscar o caminho do gol, teve chance com o Cleison dentro da área, teve chance com o Wellington Silva quando entrou no segundo tempo também, dentro da grande área, não conseguiu finalizar. Quem conseguiu dar conta do problema, vamos dizer assim, foi o Daverson, né? Como sempre, ele que vem sendo um dos pilares, assim, vamos dizer, se não mais o importante desse time, né, na temporada, vem conseguindo fazer gol, ele chutou, abriu um pouco o chute, bateu ali no canto direito do goleiro, João Ricardo conseguiu chegar na bola, né, conseguiu encostar na bola, mas se não fosse a força e a qualidade da batida do Daverson, com certeza não seria gol, seria uma defesaça do João Ricardo. Então
Então, mais uma vez, mérito pro Daverson. É isso, o João falou do jogo, o Lucas falou do jogo. Agora a gente vai fazer uma brincadeira de analisar o futebol praticado pelo Cuiabá, lembrando de como o futebol era jogado com Ivo Vieira, o treinador português que iniciou a temporada, e com Antônio Oliveira, fazendo um comparativo de quando ele chegou para o que é o time agora neste último jogo contra o Fortaleza. Começo dizendo que é outro time completamente diferente, mudança de postura que reflete no que o Cuiabá apresenta hoje. Mas deixa o João Roberto falar e depois o Lucas Sangari. Acho que pesa muito a questão, Gênison, de como o Ivo Vieira chegou. É um técnico com pouquíssimo conhecimento de futebol brasileiro. Em Portugal também, no times que ele trabalhou, não foi nenhum de ponta. Então ele chegou aqui até mais pela popularidade que os treinadores portugueses vêm chegando aqui no futebol brasileiro. Então o Ivo até fez um bom campeonato mato-grossense, mas a gente já ressaltou, a gente já cansou de falar que o nível do campeonato mato-grossense Cuiabá é muito diferente, absurdo acima dos outros equipes. Então o Vieira cumpriu o papel dele na primeira metade da temporada, mas não com êxito, porque caímos pro Goiás na semifinal da Copa Verde, tivemos uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Então o Cuiabá, naquele estilo 4-3-3, que até não mudou, dependia muito de ligação direta. Tinha que o Cepelini, que era titular, conseguia armar o jogo, porém, contra equipes com marcação mais consolidada, o Cuiabá sofria. O sistema defensivo não era confiável, mas aí tem que ressaltar algumas exceções, né? O Riquelme ainda não tinha sido lapidado, teve muita improvisação no começo da temporada com o Mateuzinho na lateral esquerda e Matheus Alexandre na lateral direita, Patrick Calma, que tudo bem, não acrescentou em nada desde que chegou, mas chegou apenas após a janela, então teve algumas peças, mas mesmo assim você via que a equipe tinha pouca referência de ataque, poucas oportunidades de como chegar. Às vezes dependia demais de um cruzamento de bola aérea, o Cepelini, quando estava bem marcado, era novamente ligação direta, Marlon e Alan Perior tentando passes longos, então fica nessa situação. Quanto ao Oliveira, tentou não repetir o erro que ele fez na temporada passada, que ele sempre mudava o sistema tático. Ora era 3-5-2, ora era 4-1-4-1, 4-3-3, então você vê que ele estava ainda tentando encaixar e o futebol brasileiro não dá tempo para treinador. Agora que ele chegou com o campeonato ainda no começo, então ele tentou priorizar o sistema defensivo. Então vinha com umas escalações aí um pouco mais defensiva, com 3 volantes jogando no sistema de meio de campo e tentando utilizar as jogadas individuais dos pontas. Porém, os pontos do Cuiabá, no momento que estão, não dá essa possibilidade de criar amplas chances de jogar individual e tentar a bola pro Daverson. E aí o que o Cuiabá tentou? Oportunidade de bola aérea, tentar aquela ligação de contra-ataque rápida, e muitas vezes já surgiu isso no gol do Cuiabá. E aos poucos Antônio Oliveira foi tentando não tomar tantos gols, porque o Cuiabá sofria muito, sofreu goleada pro Atlético Mineiro no comando do Vieira. E aí, quando Antônio Oliveira chegou, ele priorizou esse lado, o Cuiabá parar de tomar tanto gols. E aí, conforme o Cuiabá foi recuperando uma confiança no sistema defensivo, ele foi trabalhando a questão de Cuiabá aproveitar as oportunidades. O Cuiabá ainda tem alguns jogos que desperdiça muito, porém o Cuiabá tem algo que não tinha com o Vieira, conseguia criar. Então isso é muito bom pro Cuiabá, que consegue criar. A gente reclama de não aproveitar, melhor do que reclamar do que não criar. Então, Gênison, ressaltando alguns pontos que o João falou, é nítido a diferença do Ivo Vieira pro Antônio Oliveira. Com o Ivo Vieira, ressaltando, não tinha sistema defensivo, o Cuiabá estava passando por apuros, eram 11 jogadores dentro de um campo, não tinha um sistema tático definido, não tinha por onde, vamos dizer, por onde começar a jogada, por onde começar a criar a jogada, né? No entanto, que dessa passagem do Ivo Vieira pro Antônio Oliveira, vem com o Riquelme assume essa posição, então dá uma consistência melhor pro Antônio Oliveira trabalhar, ele que já era um velho conhecido, né, da torcida cuiabana, dos jogadores do Cuiabá, ele já estava ali dentro do dia a dia do clube, com o trabalho do ano passado que Antônio Oliveira conseguiu manter o Cuiabá na Série A, né? Então, assim, é um trabalho importante pelo elenco que o Cuiabá apresentava, pelas falhas técnicas, falhas físicas que o Cuiabá vinha dentro de campo, mas aí com essa volta de Antônio Oliveira, Daverson vira um homem de confiança, vira uma referência dentro de campo, o Fernando Sobral não demonstra aquele futebol que estava demonstrando no Ceará, né? Mas consegue demonstrar um jogo assertivo, um jogo onde acha o passe certo, faz o que tem que fazer, faz a coisa certa. E hoje, de novo, Cepelini como titular, né? Eu acho que o Antônio Oliveira demorou um pouquinho pra colocar, pra garantir, pra definir o Cepelini como titular. Não veio de um bom jogo contra o Bahia, mas hoje foi totalmente diferente, conseguiu criar. E o Antônio Oliveira agora apontando um defeito dele que não acontecia, eu acho, tanto com o Ivo Vieira, porque o Antônio Oliveira, ele precisa tomar um gol pra mexer na equipe. Todos os jogos que vem apresentando, o Antônio Oliveira precisa tomar um gol pra mexer na equipe. Só mexeu no jogo contra o Fortaleza porque ainda não tinha tomado gol, mas também ainda mexeu muito tarde na equipe do Cuiabá. Já o Ivo Vieira não. O Ivo Vieira não precisava.
via algum atleta que precisava ser trocado, não pensava em duas vezes antes de trocar e tentava mudar, né, o jogo, o esquema tático, não mantendo um padrão. As trocas eram boas, mas quando o Ivo Vieira não mantia o plano tático dele, dava errado, porém o Antônio Oliveira mantém o plano tático, mantém o esquema tático dele e só demora um pouco para fazer as alterações. Mas sim, o Antônio Oliveira hoje vem sendo melhor que o Ivo Vieira. O que chama atenção é nós vermos a postura do Cuiabá. Cuiabá começa 2021 com o Alberto Valentim, começa 2022 com o Pintado e começa 2023 com o Ivo Vieira. Sempre o treinador que começou não terminou a temporada. Em 2021 o Jorginho assume, em 2022 o Antônio Oliveira e novamente o Antônio Oliveira. Com o Ivo Vieira, o Cuiabá foi campeão mato-grossense, campeão sobre o União com o melhor aproveitamento da história, 13 jogos, 12 vitórias, 1 empate, 12 conquistas desde 2003. Na última década foram 8 conquistas, como eu destaquei na transmissão, só que é obrigação vencer o mato-grossense. Quando foi acionado na Copa do Brasil, deu vexame, eliminado por São Raimundo de Roraima, que fazia então o seu primeiro jogo na temporada. E na Copa Verde, quando disputou com o rival de Série A, o Goiás, venceu na Arena Pantanal por 1-0, poderia ter feito mais gols e perdeu na Serrinha por 2-0. Era um time que não tinha um padrão. Com o Antônio Oliveira nós vemos um padrão. No início um padrão defensivo e agora ele começa a trabalhar o seu meio campo porque a defesa está preparada. A entrada do Riquelme com o Antônio Oliveira modificou completamente a estrutura defensiva do time, porque o PK vinha muito mal com o Ivo Vieira. E algumas escolhas do Ivo Vieira também que nós não observamos mais, como o Felipe Augusto ser titular do Cuiabá. Mas é isso, Antônio Oliveira são 38 jogos com 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas no comando do Dourado. Falando agora da sequência, já projetando o jogo contra o São Paulo. Sequência do Cuiabá, dentro de casa vai enfrentar o São Paulo, depois vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional, depois o Flamengo na Arena Pantanal e termina o primeiro turno na Liga Arena, o estádio do Atlético Paranaense. 4 jogos, 12 pontos em jogo, 2 fora de casa e 2 dentro de casa. João, como você projeta essa reta final de primeiro turno e qual a expectativa para a pontuação do Cuiabá nesses 12 pontos em jogo? Olha, vai depender muito da situação dos adversários. Boa parte deles, pode dizer todos, tem compromisso por outras competições, né? O Internacional tá na Libertadores, o Flamengo tá em 2 competições, o Atlético Paranaense também tá em outras competições, então todos eles vão estar com o calendário apertado. São Paulo tem a Copa do Brasil, que já vai ser na semana seguinte após a partida contra o Cuiabá, então vai ser muito importante, vamos ver se São Paulo vai poupar ou não, porque é duelo contra o Corinthians, então pode ser que ocorra aí alguns jogadores sendo poupados, porém pro duelo contra o São Paulo vai ter alguns desfalques, vai ter o Pablo Cepelini, o principal armador da equipe, então pode ser que tenhamos ali um Denilson, Fernando Sobral e Ranieri, que não seria ruim, o Cuiabá já jogou e já provou que pode ganhar com isso, porém o São Paulo a gente viu o último resultado, fez 4-1 no Santos, o Cuiabá tudo bem, ganhou também do Santos, mas o São Paulo vem numa boa, ganhou do Palmeiras, goleou o Santos, então 2 clássicos, 2 vitórias, vem em alta, então eu vim com muito otimismo para vir encarar o Cuiabá na Arena Pantanal. Sobre a sequência, eu acredito mais consigo um resultado contra o Inter, no Beira-Rio, porque já o Inter vem oscilando, vem de altos e baixos, e o Cuiabá como visitante novamente atua melhor. Contra o Flamengo, pode ser que vai pesar a questão da qualidade do elenco, né? O Cuiabá, tudo bem, pode surpreender, mas se a gente for pegar as equipes grandes que o Cuiabá jogou até agora, ele perdeu, né? Jogou contra o Fluminense, perdeu, jogou contra o Atlético Mineiro, perdeu, Palmeiras, Botafogo, tudo bem, alguns dos primeiros a gente foi pelo comando do Ivo Vieira, mas o Botafogo a gente viu que prevaleceu a qualidade do elenco, porque o Cuiabá jogou em determinado momento até melhor que o Botafogo, porém, perdeu ali, a gente viu quem fez o gol, o Tiquinho, e aí foi a qualidade, um vacilo da defesa do Cuiabá. Então, é o Cuiabá tentar saber suportar a pressão que o Flamengo pode fazer durante a partida e saber explorar os contra-ataques, mas é muito difícil a questão de qualidade. Contra o Atlético Paranaense, fora de casa, na edição passada o Cuiabá empatou com o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, agora, né, o novo nome do estádio. Agora, o Atlético Paranaense também tem outros compromissos, tem a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, eles vão tentar começar a reação, porque também não estão numa situação privilegiada. Então, desses 12 pontos que o Cuiabá for conseguir agora, se conseguir 5 pontos, pra mim já vai estar muito bom, porque os adversários são muito difíceis, a gente sabe a realidade do Cuiabá. Tudo bem, um momento de euforia, conseguiu grandes resultados, veio de uma sequência boa sem perder, porém a gente tem que saber qual é o nível do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. E fica um alerta, essa sequência do Cuiabá é a mesma no segundo turno, então o Cuiabá precisa no começo do segundo turno fazer o máximo de pontos possível, porque as equipes aí vão precisar brigar por Libertadores ou algumas até por outras competições, então pode ser que eles não vão querer vacilar com o Cuiabá na reta final do segundo turno. Agora, Lucas, qual a sua projeção? Genison, assim como o João disse, serão 4 jogos muito difíceis, né? Serão 4 equipes que hoje têm outros campeonatos para disputar e não descartam também o brasileiro, né? Que para todas as equipes também é um campeonato muito importante. Contra o São Paulo, a gente sabe do trabalho que o Dorival vem fazendo desde que ele chegou no São Paulo, o que ele vem implantado nesse time, a tática, o físico e o psicológico desses jogadores, vamos dizer assim, tá à flor da pele, a toda a emoção da torcida
torcida São Paulina, ainda mais viajando para Cuiabá, para enfrentar o Cuiabá dentro de casa, que também não tem bons resultados na Arena Pantanal. Então vai ser um jogo difícil pro Dourado, vai ser um bom jogo pro ambos os lados, né? Mas o São Paulo chega como favorito para esse confronto contra o Dourado aqui em Cuiabá. Já em sequência terá um Internacional fora de casa lá no Beira-Rio, vai ser mais uma viagem do Cuiabá. Então aí, como você tinha falado, Gênison, se o Cuiabá dependesse só dos pontos que ele vai ganhar fora de casa, provavelmente seria um grande campeão, né? Porque vem fazendo uma campanha ótima fora de casa, assim como ganhou do Fortaleza, né? Agora por 1-0 lá na Arena Castelão. A gente sabe do tamanho da torcida do Fortaleza, do amor incondicional que eles, né, têm pelo time, dos torcedores, assim como o Inter também lá no Rio Grande do Sul. É jogo em casa, mas como o João falou, vem oscilando, altos e baixos. Chegou novos reforços, tem Ener Valência, né, um novo camisa 9, vamos dizer assim, um cara que tá lá pra resolver, pra fazer gols. Logo em seguida já vai ter o Flamengo, que assim, nem se fala também. Então, e o próximo jogo também já vai vir o Flamengo, que tem Libertadores ali perto, tem Copa do Brasil, dia 16 de agosto. Então, assim, pode ter o elenco do Flamengo, acho que pode poupar alguns jogadores. E a gente sabe da qualidade do time do Flamengo, com a Arrascaeta, com Gabriel Barbosa, com o Pedro. A gente sabe o que vem sendo agora implementado pelo Jorge Sampaoli desde o começo, né, da temporada, assim que foi anunciado. Foi um nome que teve um grande nível de aceitação, acho que no Flamengo, pelo trabalho, enfim, pelos times que ele já passou na Europa. Enfim, é um trabalho fantástico. Assim, foi o nome certo que vem trazendo glórias pro Flamengo. E depois dessa sequência desses 3 times, ainda vai ter o Atlético Paranaense, que jogando em casa, o Atlético Paranaense na nova arena, né, agora vamos dizer, no novo name right da arena, né, na Liga Arena. É um time muito forte com sua torcida, é um bom campo, é um bom estilo de jogo, é um clima diferente. Também Furacão tem a Libertadores para disputar, então assim, a gente sabe como vai ser esse jogo. Vai ser, de um lado, o Atlético Paranaense mostrando sua força dentro de casa, mas também do outro lado, o Dourado mostrando sua força como visitante. Então assim, vão ser bons confrontos. Cuiabá consegue sim, eu acho que 5 pontos, pode ser uma vitória, 2 empates ou até 6 pontos, eu acredito que o Cuiabá consiga fazer, né, nesses confrontos. Mas assim, a gente sabe o que o Cuiabá pode fazer, o que, né, a qualidade que ele vem demonstrando. A gente tem o Daverson, a gente tem peças chaves pro elenco, então o que basta é a gente acreditar no trabalho do Antônio Oliveira e depositar confiança no nosso Dourado para que possa conseguir pelo menos 5 pontos nessa sequência de 4 grandes jogos. Bons palpites, eu arriscaria ali de 6 pontos somados, sejam com 2 vitórias e 2 derrotas ou 1 vitória e 3 empates. O mundo ideal seriam ali 31 pontos ao final do primeiro turno, vencendo essas 4 partidas, somando 12 pontos, 19 mais 12, 31. Não vai acontecer isso. Será? Eu acho que não vai. Eu arriscaria 6 pontos. Agora, se o Cuiabá me vence 4 jogos, soma 12 pontos e termina o primeiro turno com 31, eu sorteio em um jogo 5 cestas da Adoralha Alimentos. Fica a torcida. Pegue seu bloco de anotação, vamos à nossa agenda PDE. O Cuiabá recebe o São Paulo na Arena Pantanal neste sábado, dia 22 de julho, em confronto pela 16ª rodada do Brasileirão. A Conte entra em campo a partir das 5h15 da tarde. Na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, tem mais episódios do PDE. Hoje tem Palpite PDE, o quadro que premia quem cravar o resultado do jogo com uma cesta da Adoralha Alimentos. Lembrando que somente o primeiro palpite cravado será premiado, então boa sorte. Começo com você, Lucas. Qual o seu palpite para Cuiabá e São Paulo? Pra mim, 3-0 São Paulo. Gênison, a gente sabe do trabalho do Dorival, assim, espetacular. Um dos nomes também que foi circulando pela CBF para assumir o comando da seleção brasileira, até a vinda de Ancelotti. Então, pra mim, vai ser um jogo propício pro São Paulo vencer. João, qual o seu palpite? Então, Gênison, diferente do Lucas aí, não duvido que possa também ser pelo como São Paulo vem, mas tô confiante que o Cuiabá pode triunfar. Até na minha opinião, o São Paulo pode estar já com o pensamento na Copa do Brasil, pelos jogos tão próximos, é clássico, então pode ser que poupa alguns jogadores e o Cuiabá pode surpreender sim, então acredito que vai ser 1-0 pro Cuiabá. Olha, aposto em um empate, 2-2. Cuiabá dentro de casa tem mudado a postura, então aposto em 2-2. Reforçando que o palpite precisa estar no post, queremos divulgar nas redes sociais da Rádio Conte. João Lucas e eu não concorremos, infelizmente, porque os produtos Adoralha são fora de série.
Hoje o episódio rendeu. Até a próxima, João. Valeu, Gênison, valeu, Lucas. Até a próxima quarta-feira, trazendo mais um pouquinho sobre o Cuiabá e o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Lucas, obrigado pela participação. Muito obrigado, Gênison, muito obrigado, João, e muito obrigado a você que está escutando nosso PDE pelo Spotify, pelo YouTube, pelas todas as redes de mídias que você consegue nos acompanhar. Vamos ficando por aqui. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte. É @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento Adorale Alimentos. É puro amor, é puro sabor. Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.